Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Henry Beneto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante e hoje eu trago para vocês a vídeo opinião de um livro que eu literalmente terminei agora e decidi que eu precisava compartilhar um pouco sobre essa história com vocês. Eu estou falando de Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, lançado por aqui pela editora Galera. Esse é um livro jovem com temática LGBT que vai abordar sobre HIV. Um tema tão importante e trouxe assuntos tão importantes da minha leitura que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Enfim, espero de verdade que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, antes de começarmos a falar um pouco sobre tudo que eu achei da minha leitura de Você Tem a Vida Inteira, obviamente eu tenho que conversar com vocês sobre a sinopse do livro. No romance de estreia do Lucas Rocha, nós vamos conhecer três personagens, que é o Ian, o Vitor e o Henrique. Os três são universitários, vivem aqui no Rio de Janeiro, são gays, e quando a história do livro começa, nós vamos encontrar tanto o Ian quanto o Vitor em uma clínica fazendo teste rápido para saberem se possuem ou não HIV. Enquanto o Ian acaba descobrindo que sim, ele foi infectado e agora é um soro positivo, o Vitor descobre que não foi infectado, apesar de ele estar começando um relacionamento com o Henrique, que já é soro positivo há 3 anos. E depois do terceiro encontro, o Henrique chega pro Vitor e fala que é um soro positivo, que tem o vírus HIV. E isso meio que faz o personagem entrar em parafuso, porque ele está se apaixonando pelo Henrique, mas ele tem muito medo do que isso significa, se envolver com um soro positivo. Só que na saída dos dois da clínica, tanto do Ian quanto do Vitor, o Vitor acaba encontrando o Ian completamente transtornado, até pela notícia que ele acabou de receber, e ele dá o telefone do Henrique para que ele talvez tenha um pouco de apoio nesse novo momento da vida dele. E é a partir desse ponto que a história dos três vai começar a acontecer, tanto desse relacionamento do Vitor com o Henrique, tanto dessa amizade do Ian com o Henrique. E tudo isso sendo narrado pelo ponto de vista dos três personagens. Muito bem, e para começar a falar sobre os pontos positivos de Você Tem a Vida Inteira, obviamente eu tenho que dizer o quão temerário eu fui ler esse livro aqui. A sinopse me chamou muita atenção, mas querendo ou não, abordar HIV ainda parece um tanto quanto tabu. Então sim, eu tinha um certo receio de que essa fosse uma leitura difícil, fosse uma leitura extremamente pesada e que acabasse sendo lenta por conta disso. Só que aconteceu justamente o contrário. O Lucas pega esse assunto ainda tratado de forma tão tabu em 2018 e expõe pra gente da forma mais simples e direta possível. A narrativa dele é extremamente fluida, nós passamos pelos capítulos sem perceber as páginas correndo e ainda assim, a todo momento nós estamos empáticos com a situação dos personagens, sentimos por o que eles estão passando, a dor que muitas vezes eles enfrentam, os dilemas e conflitos de ser um soro positivo ou de se envolver com um soro positivo, mas sem soar pretensioso, com uma naturalidade e fluidez louvável. Tanto que eu comecei a ler o livro em um dia e no outro eu já estava terminando a história. Sem sombra de dúvidas, o Lucas pesquisou bastante para escrever esse livro aqui. E eu aprendi muito fazendo essa leitura. Pois eu acabei percebendo que sim, eu ainda confundo muito HIV com AIDS e que o meu conhecimento sobre o vírus é extremamente limitado para tudo que ele realmente é, de como é o tratamento, de como um soro positivo lida com o diagnóstico, como é que esse vírus fica indetectável. Eram coisas que nem passavam pela minha cabeça e acabei descobrindo aqui nessa história do Lucas Rocha. Pois ele é extremamente didático, sem soar pedante. Tudo transcorre de uma forma muito natural ali no cotidiano dos personagens, no dia a dia que ele cria para a história. E trata o assunto de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito correta. É muito fácil se conectar e se identificar com esses personagens que ele criou aqui. Acompanhar a vida do Ian, acompanhar a vida do Henrique, acompanhar a vida do Vitor, ao mesmo tempo que são muito diferentes, são muito relacionáveis também. Por exemplo, a forma como o Ian lida com as coisas, de interiorizar tudo, de não querer abordar nada, de não querer falar nada, é algo que eu mesmo tenho esse tipo de problema. E ver aqui em uma cena em que ele tem com o melhor amigo dele, o melhor amigo simplesmente tem que forçar ele a falar qual é o problema que está acontecendo, eu me vi muito ali. Eu acabei percebendo quão é relacionável, mas que os problemas que eles
passem pareçam tão distantes da gente. E como pensar isso também é extremamente perigoso, porque se a gente não se cuidar, se a gente não se proteger, se a gente dar mole, o vírus não escolhe cara, os vírus não escolhe etnia, o vírus não escolhe classe social. Ele pode pegar qualquer tipo de pessoa, inclusive você e eu. Então, sim, esse é um livro muito, muito, muito importante. Mas não só por isso, também pela forma como o Lucas aborda esse livro. Porque se você parar para pensar em um livro onde a temática é HIV e protagonistas LGBTs, a gente já pensa, caraca, isso vai ser uma tragédia atrás da outra. E ao mesmo tempo em que o autor coloca problemas na vida dos personagens, e além dos problemas óbvios que eles precisam enfrentar, ele ainda dá esperança, ele ainda dá momentos alegres, ele ainda leva a sua história para um caminho que talvez outro autor não escolhesse, e fosse para o óbvio da tragédia. Não é isso que o Lucas faz, o Lucas trabalha com a esperança, e isso é simplesmente maravilhoso. Agora falando um pouco sobre o que me desagradou no livro, na verdade o problema que eu tive com parte da história, por assim dizer, é muito mais pessoal do que outra coisa. Você que está vendo esse vídeo que vai ler esse livro pode nem se incomodar com isso, mas o meu problema de fato foi o personagem do Vitor. Tem um rapaz que não é soropositivo, que acaba se apaixonando pelo Henrique, que é soropositivo, e tem todas essas questões internas sobre continuar com o relacionamento ou não. Eu entendi a posição do personagem dentro da história, eu entendi o que o Lucas Rocha fez ao dar o ponto de vista para ele, ao transformar ele em protagonista também. Tinha uma consciência do quão é difícil você acabar percebendo que alguém que você está se relacionando é soropositivo, tem HIV, e apesar de ser indetectável, como no caso do Henrique, a confusão de pensamentos e medos e tabus e preconceitos que existe é ainda muito grande, e como isso pode simplesmente paralisar uma pessoa, e o Vitor fica bastante paralisado. Só que no decorrer do caminho ele vai tendo umas reações tão babacas com relação ao assunto, e tá todo mundo ali batendo de frente com ele, tentando argumentar, tentando mudar um pouco a ideia dele, e ele demora tanto para assimilar isso, para perceber quais são os preconceitos dele. Eu fui tomando raiva do personagem, fui tomando ranço. Aí na metade do livro, o Lucas até faz com que o Henrique também meio que pise na bola com o Vitor, mas a dimensão do que o Henrique faz é tão menor, e o próprio Henrique na mesma hora percebe que acabou fazendo uma merda muito grande, que o sentimento não é o mesmo. E por mais que o Henrique também tenha esse problema para superar essas barreiras que ele mesmo cria para não se machucar, os preconceitos que o Vitor tem sempre vão ser maiores. Isso me incomodou um pouco. Para passar o ranço do personagem demorou, e demorou pra caramba, deixa eu confessar. Mesmo assim, isso não tira o brilho da história, isso não tira a leitura maravilhosa que foi Você Tem a Vida Inteira. A mensagem maravilhosa que o Lucas Rocha traz já a partir do título do livro. Afinal, como a gente pode imaginar, um título de um livro sobre HIV seja Você Tem a Vida Inteira. Enfim, é uma ideia incrível, com uma escrita muito gostosa, com uma mensagem maravilhosa. Se você também está aí pensando que é um livro de bad, é um livro que, sei lá, todo mundo vai morrer no final, não é bem isso que você vai encontrar em Você Tem a Vida Inteira. Você pode surpreender bastante, assim como me surpreendi, e eu dei 5 estrelas e favoritei essa história de estreia do Lucas Rocha, que foi simplesmente maravilhosa. Muito bem, pessoal, essa foi a minha vídeo opinião sobre Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. Espero de verdade que vocês tenham gostado mais dessa vídeo opinião aqui do canal. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, deixa o YouTube saber que você quer receber mais vídeos do Na Minha Estante aí no aplicativo de vocês, nas recomendações. E se ainda não é inscrito na Minha Estante, se torne um Book Crush e seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem novidades por aqui. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o link para o Goodreads e também o link de compras do livro lá na Amazon. Lembrando que vocês comprando através do link de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada por isso. Enfim, pessoal, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Vocês já leram esse livro? Vocês pretendem ler esse livro? Deixa aqui embaixo nos comentários, conversar com vocês a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Rebeneto para mais uma vídeo opinião do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.